Se você aprender esse efeito, cara, a sua animação de cenários ficará em outro nível. Vem comigo que eu vou te mostrar por quê. A proposta do vídeo de hoje é trazer um efeito meio que cinematográfico até, usado em animações do Dragon Ball, One Piece, Naruto, qualquer anime que você já assistiu aí, cara. E pra você que tá achando que é difícil fazer esse efeito, pode ficar tranquilo. Eu vou te mostrar um jeito de fazer essa animação mobile em duas etapas muito enxutas e muito simples. Mas olha, você tem que prestar atenção e ficar até o final, porque só assim você vai entender como fazer, tá bom? Pra você que caiu de paraquedas no vídeo, eu vou me apresentar. Me chamo Rasurado, trabalho com animações mobile, feito pelo celular, tá bom? O vídeo de hoje é inspirado nesses comentários aqui, ó. Então, cara, não perde tempo, mano. E se inscreve nesse canal ativo aí também pra você poder tá ganhando vídeos aqui e não tá perdendo nenhum conteúdo, tá bom? Agora bora pro vídeo. Bom, eu já entrei aqui no projeto e vamos estar fazendo a nossa primeira etapa, que se chama rascunhos e pontos de fuga. Eu começo pegando a régua e fazendo a linha do horizonte, depois eu faço as linhas da vertical e na horizontal, pra fazer tipo um panorama, sabe? Aí eu começo a mudar só os riscos na horizontal em 3 quadros, pode ver ali embaixo. E quando eu der um play, você já vai ver o resultado, ó. Parece que tá já em movimento, entendeu? Aí eu começo a fazer um pontinho ali, esqueci a cor, se é laranja, sou meio daltônico, tá? E esse ponto é o ponto de fuga, onde as linhas na vertical vão ser ligadas a ele. Por isso que eu fiz ele saindo no lado direito da tela. Perceba que todas as linhas verticais aqui, ó, eu tô fazendo com a régua sendo ligado a ele até sair do cenário, até realmente se tornar um ponto de fuga, que fugiu do cenário, tá? Aí as linhas que eram verticais acabaram ficando horizontais. Aí eu começo, no canto esquerdo da tela, a fazer um novo ponto de fuga, ó, esse que vem vindo até o meio. Aí eu começo a pegar as linhas horizontais aí e ligar a ele, as linhas verticais no caso, ligar a ele, pode perceber aí. Enquanto ele vai fazendo o movimento, eu vou ligando essas linhas, até chegar no meio ali. Depois eu começo a trabalhar com as linhas horizontais, até chegar lá em cima, perto do ponto de fuga, entendeu? Em todos os dois pontos de fuga. É muito interessante você estudar esse conteúdo, porque ela tem nos 12 princípios da animação, tá? Tô trazendo mais conteúdo explicando pra vocês sobre o ponto de fuga e profundidade. Agora aqui, ó, presta atenção, eu vim em visualizador de quadros, aí eu peguei e selecionei os 3 primeiros quadros e copiei eles pra fazer um loop. Aí eu peguei os 3 últimos também e copiei eles várias vezes, tá? E o resultado ficou basicamente assim, ó. O primeiro ponto de fuga ali do lado direito, ele faz uma curva no cenário e chega o segundo ponto de fuga, entendeu? Já é um panorama base pra gente fazer a nossa animação. Agora a gente vai estar indo pra segunda etapa, que é a finalização desse cenário, tá bom? Você não pode perder, fica aí no vídeo que eu vou estar mostrando os detalhes pra você. Só vou estar deixando um aviso aqui pra você que gosta de animação, pega a visão aí. Eu criei um PDF e reuni lá dentro as 10 dicas de ouro que eu só contaria pra um amigo animador. Então se você quer ganhar mais dicas além do que eu passo aqui no canal, entra aí, tá? Pra você conseguir esse PDF é muito fácil, é só entrar no grupo do Telegram que eu deixei na descrição e baixar de graça, tá? Conto com você, entra no nosso grupo aí. Desenho por proporção e profundidade, essa vai ser a etapa 2. Olha galera, a gente já vai começar aqui, ó, criando uma segunda camada. Já vou diminuir a opacidade da primeira camada para não atrapalhar aqui embaixo, entendeu? E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai começar criando os relevos e as montanhas aqui, ó. Acelerei o vídeo, mas tô mostrando pra vocês. Com base nesse gráfico que tá embaixo aí, quadriculado, que a gente fez na primeira camada, entendeu? Aí quando você vir pro segundo quadro, você começa a redesenhar as mesmas montanhas, porém aumentando ela um pouco, ó. Perceba que os traços, ó, eu vou mudando eles um pouco pra baixo aqui, ó, aumentando, trazendo eles mais próximo da câmera. Aqui a ravina que eu desenhei aqui no chão, ó, eu já começo a fazer os traços dela também, meio que vindo sempre na direção próximo a quem tá olhando. Isso vai dar um movimento de ação ali no cenário, entendeu? Fazendo os detalhes aqui. Outra dica, galera, muito boa que eu dou pra vocês é usar a ferramenta laço aqui, ó. Você começa a circular os elementos do cenário e arrastar ele, entendeu? No terceiro quadro aqui eu já tô fazendo isso, ó. Eu pego as montanhas, circulo ela e sempre vou ajustando ela pra dar esse efeito de fluidez. É muito bom, tá? Você usar essa técnica aí. E depois eu acelerei o vídeo aqui mesclando as técnicas, entendeu? Hora ou outra eu desenhava, hora ou outra eu pegava a ferramenta laço e circulava e trazia pra perto, entendeu? Sempre olhando aqui os detalhes do cenário. Isso você vai fazer em todos os quadros, tá bom? Com calma. O segredo de fazer esse tipo de animação é a paciência, tá bom? Então não adianta ser um animador sem paciência, beleza?
Parceiro, presta atenção aqui, ó. Tá vendo que os pontos de fuga estão girando aqui, ó? Só você dar uma olhada, ó. Começou a mudar da direita pra esquerda. Então aqui a gente vai ter que aplicar um conceito da animação aqui, que é uma rotação 3D, entendeu? Eu vou começar a mudar a rota aqui das rochas e mudar a rota de todos esses desenhos que eu tava fazendo na animação. Perceba que agora, ao invés deles continuar vindo pra frente, como eu tava fazendo antigamente, agora eu começo a mudar a rota delas. A parte da frente aqui, ó, eu faço mais pra esquerda, ó, essa rocha aqui, ó, vindo um pouco pra esquerda. E a parte de trás, esses bicos pontudo igual um chifre aí, ó, tô fazendo eles ir pra direita, entendeu? Seguindo sempre essa malha quadriculada que a gente fez no esboço aí embaixo, entendeu? É muito fácil. Então a gente vai rotacionando todos os elementos aqui da cena com muito cuidado, tá bom? Eu tô prestando atenção aqui, ó, que eu não caprichei, não fui muito fiel aos elementos, ó, ficou um pouco borrado, acelerei o vídeo aqui pra vocês, mas eu tava focando mais em fazer um movimento e acabei não focando muito assim na deixar a animação mais fluida, entendeu? Devido a esse vídeo também tá um pouco atrasado aí pro canal, eu sei que vocês querem vídeo rápido aí, mas a animação dá um trabalho, então eu acabei acelerando bastante. Olha, já apareceu o segundo ponto de fuga ali, ó, pode perceber a bolinha ali embaixo, e o que acontece? Agora eu uso ele como referência, então todos os blocos, as montanhas começam vindo dele e ficando maior, chegando perto da câmera, seguindo o mesmo conceito, tá bom? É muito fácil. E eu segui assim, fazendo assim como eu fiz nas outras animações. Uma dica que eu dou pra vocês, muito importante, é pra estudar realmente os pontos de fuga, tá? Porque essa animação aqui é um pouco avançada, algumas pessoas não vão conseguir fazer, mas não se preocupe que eu vou trazer mais vídeos explicando esses conceitos, tá? Mas estuda ponto de fuga aí e vai também estudando profundidade e dimensões. Ó, essa ravina que legal, ó. Cada quadro tava fazendo ela ficar cada vez mais perto. E tinha uma montanha vindo também, ó. Vai ficar bem show. Já tá prontinha a nossa animação aqui, cheia de detalhe no cenário. Eu criei uma terceira camada aí, como você pode ver, e comecei a desenhar tipo um feixe de luz sobrevoando aí, sabe? Você já viu aqueles personagens do Dragon Ball Z que sai voando com o Ki deles? Então basicamente eu comecei a desenhar em todos os quadros aí, ó, esse tipo Ki assim, entendeu? Fazendo essa energia ficar às vezes próxima da câmera, às vezes longe, com esse bastante bico assim, bastante energia, tá? Outra coisa que eu fiz também foi colorir ele aí, ó, como vocês podem estar vendo, com um azulzinho claro e tal. Sempre que vazava tinta fechava, vocês já sabem colorir. E também coloquei esses detalhinhos aí de uns risquinhos brancos, tá bom? No feixe do laser aí que tá voando. Cara, e com isso a gente terminou a nossa animação, o resultado tá realmente incrível. Eu vou mostrar agora pra você como é que ficou, mas antes eu queria deixar um abraço e um salve pra galerinha aqui, a parceria fechada, que tá sempre comentando, tá? Já que eu sou um youtuber que valoriza os inscritos aqui do canal, então presta atenção aqui que talvez você pode estar aparecendo, tá? Um salve aqui pra vocês que estão sempre fortalecendo aí, forte abraço, e outro salve tremendo pra vocês. Pausa o vídeo aí pra ver se você enxerga o seu comentário, tá? Bora agora pra ver o resultado desse vídeo, em 3, 2, 1, já! Cara, como eu disse, não deu pra caprichar muito, até porque esse vídeo tava um pouco atrasado aí no canal, tá? Mas sinceramente eu achei que ficou um resultado muito incrível por animação pelo celular. Já deixa o seu comentário aí embaixo me dizendo o que você achou, tá bom? Eu vou adorar ler aí. Cara, e pra você que chegou até aqui assistindo esse vídeo, tá de parabéns, mano. Eu vou te dar mais uma dica bônus. Isso mesmo, você acabou de ganhar uma dica. Porque assim, são muito poucas pessoas que chegam até o final do vídeo, então eu tô te presenteando aqui com a dica bônus de animação de cenário. Ela é muito legal pra você usar em animações de luta e efeito e tal, tá bom? Lembrando que essa aqui não foi uma ideia minha, foi esse cara aqui que comentou, mas eu vou passar agora rapidinho o tutorial pra você, tá? É muito prático, fica até o final pra você aprender. Bom, eu já começo fazendo um círculo aí usando a régua, pode perceber, né? Que é tipo a cabeça do meu personagem Stickman, né? Eu faço ali uma camada e na camada de baixo eu começo a desenhar o corpo dele, sem a cabeça. Eu copio ele em alguns quadros e depois eu crio novos quadros mexendo o braço, assim, sabe? Como estivesse fazendo um movimento, abrindo o braço ou tremendo, ficando um pouco com raiva, sabe? Desse jeito aí, ó. Pode perceber. Aí o que eu faço? Se você dar uma olhada aí, eu começo a abaixar a cabeça dele com a ferramenta laço, bem sutilmente, não abaixa muito para ficar tremendo muito, sabe? Aí eu crio uma nova camada e começo a encaixar os olhos do personagem ali, ó, e vou abaixando ele também conforme vai abaixando a cabeça, sabe? E deixando ele mais bravo e ranziza a cada frame. Dessa forma aí, ó, pode perceber, o último ficou bem igual uma laranja enrugada aí, ó. Aí eu pintei os olhos tudo de branco, como eu tô mostrando aí. Aí o que eu fiz? Eu importei um cenário, ó. Esse cenário foi eu que desenhei, tá? Eu baixei da internet, importei ali em uma camada embaixo e criei uma camada entre o cenário e o personagem ali, ó. Pode perceber. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a caneta no máximo ali, deixei ela bem gordona e ponhei a cor vermelha.
E depois eu diminui a opacidade, deixei em 5. A opacidade é a transparência, deixei bem transparente. E eu pintei aí o fundo, ó, se você perceber já ficou um tom mais vermelho. Aí eu aumentei pra 9 e fui pintando, e a cada frame eu aumentava de 5 em 5 e foi ficando cada vez mais vermelho, se você perceber. Também peguei a caneta, diminuí a ponta e fiz um brilhinho na testa do personagem, no braço, entendeu? Aí eu entrei no visualizador de quadros, peguei o último desenho e copiei ele várias vezes, pra dar uma pausa ali na animação, pra não ficar muito rápida. E fiz a mesma coisa com o primeiro aí, ó, pode ver, eu copiei ele um montão de vezes. Prontinho, finalizamos a fúria do nosso personagem Stickman, tá finalizado, tá? Eu vou mostrar agora o resultado pra você, tá? Fica aí no vídeo. Cara, só um aviso rápido, se você tem um computador, além de fazer animação pelo celular, eu tô deixando abaixo do vídeo esse curso aqui que se chama Anima Fácil. Eu acho que você já ouviu falar algumas vezes. Cara, se você gosta mesmo de animação de Dragon Ball, quer fazer várias lutas intensas de ação, você precisa adquirir o curso Anima Fácil, mas olha, ele é só pra quem tem computador, tá bom? Por isso que eu tô indicando ele aqui, tem um link abaixo desse vídeo, onde você pode estar adquirindo. Aquele curso é próprio pra te capacitar a fazer cenas de ação assim, beleza? Então entra lá. Bora ver o resultado em 3, 2, 1, já! Me conte o que você achou dessa animação, meu jovem. Deixa aí nos comentários, tá bom? Eu particularmente achei bem legal, vou usar nas minhas lutinhas de animação. Então deixa a sua opinião aí nos comentários que eu vou adorar ler, tá? Nesse canto direito da tela aqui, eu vou estar deixando pra você a parte 1, se caso você não assistiu. Lá tem mais animações e cenários, você não pode perder mesmo, tá bom? Mas se você já assistiu, então entra aqui, ó, nesse vídeo do lado esquerdo, onde eu vou mostrar pra você como fazer efeitos de câmera 3D, tá bom? É crucial que você não perca esse efeito também, tá? Um forte abraço e falou!